eu simplesmente desconto no seu contra-cheque e entrego para a CEMIG. A estipulante da apólice é a CEMIG, quer dizer, todas essas questões de seguro de vida têm que ser tratadas com a CEMIG. E a Forluz não pode, por questões legais, cuidar de seguro de vida. Então, mesmo que a gente quisesse assumir isso, né, estamos impedidos por lei. Fundo de pensão só pode operar plano de complementação de aposentadoria de acordo com o que está na lei. Então, não tem o que a Forluz fazer nisso. E a última questão sua também é uma questão do INSS. Nós não temos nenhuma ingerência, nenhum acesso, nenhuma ação com o INSS. Só posso dizer o seguinte, a nossa isenção, mas é isenção no seu benefício da Forluz, é independente do INSS. Se você entregar na Forluz aquela documentação que é exigida, não sei exatamente qual que é a sua situação, a Forluz vai parar de fazer a retenção do seu imposto de renda na fonte, independente do que o INSS estiver praticando, a não ser que haja uma determinação judicial ou algo assim vindo da Receita para nós. Ou seja, se você tiver bem documentado, eu não sei, talvez você inclusive já esteja com isenção na folha de pagamento da Forluz. Se não tiver, é só apresentar a documentação que nós vamos fazer a análise, se atender às normas da Receita, você estará isento. Eu vou te pedir o seguinte, como é uma questão muito pessoal, nós ficamos inteiramente à sua disposição aqui depois do evento ou lá na Forluz, para a gente dar a chance, talvez, de pessoas perguntarem coisas que sejam mais genéricas, de interesse de todos. Mas nós estamos aqui hoje mesmo, ou posteriormente na Forluz, estou inteiramente à sua disposição. Zé Ribeiro, só gostaria que você esclarecesse do PLP 268, a posição, se tem uma posição formal da Forluz e da ABRAP, hoje saiu até numa das associações colocando que a posição tanto da Forluz, da ABRAP e da ANAPAR era de contrário ao veto ao PLP 268. A Forluz não tem posição oficial sobre isso, porque ela não discutiu isso nem na diretoria, nem no conselho. Existe uma posição oficial da ABRAP, enquanto associação, a respeito. A ABRAP não é contra o projeto, a ABRAP é contra 4 pontos específicos do projeto, né, que talvez sejam os 4 mais importantes, né? Mas a Forluz não tem essa posição, até porque a gente teria que debater esse assunto, como a gente tem uma entidade de classe, né, a gente deixa isso por conta. Por acaso, tem o mesmo presidente, mas aqui eu estou falando com o presidente da Forluz. Eu ia te falar isso justamente. Então, seria bom se pudesse manter no nosso site essa informação, porque aqui na casa hoje, chegou a informação hoje de uma associação falando que vocês são contrários. Nós, né, que na realidade a Forluz somos nós, e você pelo lado da ABRAP. Então, seria muito importante, porque essa notícia saiu, inclusive tem um documento assinado, eles soltaram um documento, e o documento colocando alguns conselheiros lá, assinando esse documento, pessoal do interior, se eu não me engano. Então, seria bom a gente manter essa informação no nosso site. Eu pedi... então, já foi publicado, segundo a Sinara está me falando aqui, parece que o Vanderlei quer fazer um comentário. Bom, com relação a esse PLP 268 de 2015, já foi mencionada a questão da Forluz, mas eu gostaria de deixar claro aqui a posição deste diretor de relacionamento com os participantes, do coletivo de entidade e dos conselheiros eleitos pelo coletivo da entidade. Também o são contra os pontos polêmicos desse projeto-lei, que, em resumo, são 4, que é o que trata da questão da modificação na composição dos órgãos de governança, os 2 conselhos, deliberativo, fiscal e também diretoria, o que trata sobre a questão da fiscalização também pelos tribunais de conta, seja da União, seja estadual. Tem mais 2 pontos que estão vinculados a isso. A questão da remuneração do conselheiro, uma vez que o nosso estatuto não permite qualquer remuneração de conselheiro em nenhuma espécie. Então, nós somos contra. Fica de público aqui declarado, e, inclusive, amanhã estaremos em Brasília fazendo gestão no sentido de apresentar as nossas posições contrárias a esse projeto. Eu tenho duas dúvidas acerca dos investimentos da Forluz. Eu gostaria de saber se
Primeiro, ela investiu em debêntures da CEMIG incentivada? Sim, não, por quê? E se ela adquiriu cotas da participação da Andrade na Belo Monte? Sim, não, por quê? Obrigado. Não, a primeira é sobre a debênture da CEMIG. Nós temos debêntures da CEMIG e não entramos em debêntures recentemente, porque a gente já está com limite com a patrocinadora, que a resolução nos impõe, até 10% em relacionamento com a patrocinadora e todos os ativos. Então, nós já estamos no limite e não fizemos investimento nenhum. O outro ponto é com relação a Belo Monte, né? Não fomos consultados, não perguntaram nada a esse respeito e não fizemos estudo nenhum a esse respeito também. Ok? Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se para o Barata ou para o Zé Ribeiro. Ivan Bremer aposentado. Eu gostaria de saber, em relação ao déficit, um valor aproximado, qual a parcela que é conjuntural e qual a parcela que é estrutural. A segunda pergunta, parece que eu li algum documento da Forluz, que os títulos do plano A são marcação na curva, marcação a mercado, e o do plano B, marcação na curva. Por que a diferença? Então, todos os dois planos hoje estão marcados na curva, plano A e plano B. Tá? Então, hoje existe todos os dois estão à curva. Já existiu atrás, que estava mercado e curva, não foi marcado a mercado. Eu sou um grande defensor de marcação a mercado, tá? Que eu acho que o título vale o que vale naquele dia. A Mara Luqueira pode explicar para vocês, acho que o meu entendimento é esse, porque a marcação na cota, fundos lá fora, saca, tem uma distribuição de riqueza muito grande, eu acho que isso não funciona. Mas só que, com relação a fundo de previdência, ninguém entende o que é marcação ao mercado, não sabe e acha que está perdendo dinheiro. Então, o cara prefere ficar na poupança aplicada a 6%, nominal, perdendo 4, 5% ao ano, mas com a cota linear, do que ficar mercado em IPCA mais 10, que dá uma balançada. Então, hoje estão todos os dois planos marcados na curva. O outro ponto é com relação o déficit hoje, 710 milhões, ele é um déficit conjuntural. Não, é um déficit do fundo de pensão que ele tem hoje. O déficit conjuntural seria 400 e poucos milhões, que é eliminado pelo efeito da legislação. Então, o déficit hoje, eu digo estrutural, porque eu acho que crescimento de passivo, né, eu considero um déficit também estrutural. Isso aí alguns atuários não concordam comigo, mas o déficit hoje real é 711 milhões. E temos que equacionar 282 milhões. Tá? Isso aí já mostrou muito bem, porque o ativo não conseguiu render o suficiente para cobrir esse grande aumento passivo. Não tem jeito. Nós estamos no mercado financeiro, o dinheiro nosso está no mercado financeiro, não está guardado lá fora, não está em dólar, não está em nada, e você está sujeito às oscilações do mercado financeiro, que infelizmente acontecem. Tá? FIPs, o Zé mostrou muito bem aí, ações. Então, para frente, o que a gente fez de grande importância? Nós hoje temos alocação de renda variável bem flexível, que nós podemos ir de 0 a 10. Antes existia um teto mínimo para a gente ficar em bolsa. Então, você pode estar exposto no momento de euforia, estar fora em momento de depressão. Tá? Isso foi um grande passo. E a gente está negociando com os FIPs para ver essa expectativa de retorno, o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu acho que, com relação ao FIP, nós tivemos um problema nos 2 últimos anos com relação ao maior FIP nosso, que é a Taesa. É uma empresa muito bem administrada, uma empresa muito capitalizada, que paga dividendo. Eu acho que, sendo a nossa grande concentração ali, já é um alívio em termos de resultados. Se você tivesse fundos fechados, de setor de infraestrutura, óleo e gás, totalmente concentrado ali, eu acho que a gente poderia ter ainda um problema pela frente. Mas eu acho que pode ser mais amenizado por essa participação grande que a gente tem lá no Coliseu. Ok?
Nós vamos dar prosseguimento ao evento e a diretoria vai permanecer aqui. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, poderá fazer ao final. Convidamos a colunista da Rádio CBN e do Jornal da Globo, Mara Luque, para falar sobre o tema: a Previdência Complementar e a Educação Financeira como perspectiva para um futuro melhor. Durante a apresentação dela, quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, a gente vai passar o microfone, tá? Não precisa deixar para fazer a pergunta ao final. Então, tem um microfone de mão? Porque eu não posso falar aqui embaixo, não, né? Vocês não me enxergam se eu falar aqui igual o Rodrigo estava, não? Não? Pode? Eu prefiro ficar aqui em cima, assim, aqui em cima é só para o presidente, né? Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu vejo uma reunião entre os gestores de um fundo de pensão e os participantes, e estou achando um barato, assim, as perguntas, tive umas perguntas super bem colocadas, a pergunta sobre o que é conjuntural e estrutural também estava na minha cabeça, achei super importante, porque quando você mostrou o déficit, Zé, eu achei que fosse uma boa parte fosse ser compensada agora com fechamento de taxa, porque você teve um fechamento, mas já está lá, então não acontece. Então, achei que vocês estão super bem antenados nesse tema, que eu acho que é o tema mais relevante para o país nos próximos anos. Este é o tema de investimentos, de emprego, de estabilidade monetária no país inteiro, que é previdência. No caso dos fundos de pensão, né, a previdência fechada é ainda mais relevante, porque, além de tudo, eles são agentes importantíssimos no desenvolvimento do país. É a poupança, é o que vai financiar, são as debêntures incentivadas que vão vir e tal, e que vão financiar. Então, muito obrigada pelo convite, por eu estar participando aqui com vocês, poder ter visto um pouco dessa discussão. O tema da palestra é educação financeira, né? Eu não gosto do termo educação financeira, porque educação financeira é algo que se traduz como gastar menos do que ganha e está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Você vai gastar o quanto você acha que você tem que gastar e você pode gastar. Não sou eu que vou te dizer isso, nem o governo, nem ninguém. Isso é uma decisão muito pessoal. Acontece que, nos últimos anos, a questão da educação financeira, até por conta da estabilidade monetária e tal, os jornais, a TV, o rádio, enfim, as mídias, passaram a dedicar um tempo para isso. A minha carreira foi toda estruturada na área financeira, eu sempre cobri finanças, eu cobri renegociação da dívida externa, cobri área de seguros, previdência, muitos anos na Gazeta Mercantil, depois na Exame, depois na Veja, depois fui para o Valor Econômico. Na Folha de São Paulo, criei o Folha Invest, que foi um caderno de investimentos pessoais. Depois fui para o Valor Econômico, passei alguns anos lá, e fui criar também um caderno voltado para investimentos pessoais. E o que eu notei nesse período? É que houve essa discussão, quer dizer, com o fim da inflação, né, o fim daquela inflação de 80%, a questão de estabilidade monetária, você, então, passou a poder fazer planos, gerir, e virou uma moda falar de educação financeira. Só que eu acho que o grande problema é a educação previdenciária, não financeira, que tem que gastar menos do que ganha, isso todo mundo sabe, todo mundo decide quanto vai gastar ou não vai gastar e tal. Agora, a questão previdenciária ela é importantíssima. E a questão tributária. Hoje, por exemplo, eu respondi na rádio uma dúvida de uma ouvinte, que ela disse o seguinte: ela está com R$300 mil num fundo de previdência, fundo aberto, é um PGBL, e o gerente sugeriu para ela que que resgatasse esse dinheiro e transferisse para um VGBL, V de vida. E eu não entendi por que ele sugeriu isso, porque só nesse resgate ela vai pagar um imposto terrível. E muita gente, se ele sugeriu para ela, já deve ter sugerido para um monte de gente, porque provavelmente está na cota dele ter que vender VGBL, não PGBL, ele está ali
preocupado com o Natal dele. Então, ele faz isso, sugere, a pessoa faz esse movimento, e poxa, tem uma questão básica tributária aí, que só olhando essa questão tributária você vê que não dá para fazer. E o fato é que essa discussão é uma discussão que as pessoas não... Os bancos, Febraban, tem visto ações da Febraban, dos bancos, eles criaram coisas fantásticas sobre a educação financeira, só que eu acho que o problema não é a educação financeira. O problema é a educação previdenciária e tributária. Esses são dois pontos relevantes para todo mundo. Bem, isso eu fiz só para a abertura, agora vamos combinar aqui como é que a gente vai fazer. Eu vou falar um pouco sobre como é que está enfim, a expectativa de mercadores, mas eu gostaria muito de conversar com vocês. Eu queria muito direcionar essa conversa pelas dúvidas de vocês, enfim, o que vocês quisessem perguntar. Então, tem os microfones, né, que estão disponíveis, e quem quiser interromper a qualquer momento para fazer uma colocação ou perguntar alguma coisa, é só levantar a mão. Bem, essa questão previdenciária, ela vai ser o tema dos próximos anos, por quê? Contas públicas. O Zé Ribeiro mostrou um dado muito interessante aqui, que é o custo e que provocou um déficit simplesmente pelo fato do aumento da expectativa de vida, a mudança da... Gente, isso é importantíssimo, porque é verdade, estamos vivendo mais, e isso está provocando mudanças no mundo inteiro, e não só na questão da previdência, de guardar dinheiro, não, tem questões pessoais, questões de emprego, segunda carreira. Quem acha que vai parar de trabalhar aos 60 anos? Não vai porque não quer, porque vai querer fazer outras coisas. Havia uma continha no passado, quando eu comecei a cobrir esse mercado, a gente falava muito sobre isso, dava sempre matéria sobre isso, assim, você vai precisar de 70% do que você ganhava na vida ativa para, na hora que se aposentar. Não existe mais. Saiu uma pesquisa nova, e tem saído várias outras, mostrando que, na verdade, você vai precisar de mais dinheiro para depois de aposentado do que você estava. Por quê? Saúde. Plano de saúde custa caro. E hoje eu vejo famílias de classe média brasileira que têm 2, 3 carros e não tem nenhuma reserva para a saúde. Probleminha à frente. 2, você está jovem aos 60 anos, você vai continuar namorando, você vai continuar passeando, você vai continuar viajando, você vai continuar gastando dinheiro. 3, para quem tem filho. Seu filho não vai sair de casa. Não vai. Provavelmente, se for filha, ela vai até levar o marido para morar com você. É verdade. É sério. Meu irmão tem 2 filhas. As 2 levaram o marido para morar em casa. Casaram e estão morando lá com ele. Mora numa casa grande, enorme. Está lá. Com os 2 tentando arrumar emprego para esses meninos, para vocês trabalhem de alguma forma. É sério isso. O mundo que tem por aí, que essa geração vai encontrar, é um outro mundo. E os pais, na verdade, estão preparando eles para um mundo que já ficou no passado, que não existe mais. Então, só aí tem um problema enorme para resolver. Então, veja, não estou falando só de dinheiro, estou falando de dinheiro também. Carreira, o que você vai fazer depois que deixar o trabalho que você está fazendo? Os RHs das empresas, como é que eles vão lidar com isso? Ele tem a aposentadoria compulsória aos 60 anos, e aí, como é que vai ser? Quem vai ocupar essa vaga? Como é que ele vai dar? Tem uma série de questões para serem resolvidas. O New York Times tem dado, de vez em quando ele dá uma matéria, uns dados que têm saído nos Estados Unidos, mostrando que o divórcio entre casais acima de 50 anos tem aumentado bastante. Entre os jovens não, estabilizou, mas entre os casais acima de 50 tem aumentado. E aí eles mostram esses dados e não sabem explicar a razão. Então, foram ouvir alguns especialistas e tal, e alguns desses especialistas acham que isso é resultado do aumento da expectativa de vida. Porque uma coisa é você ficar assim, casado 25, 30 anos com uma pessoa e saber que vai morrer aos 60, 70. Outra coisa
precisei nem terminar a frase, né? Você já sabe. Outra coisa é você falar assim, tem mais 30, 40 anos pela frente. Como é que fica isso? Como é que vai ser isso? Isso vira um problema sério, principalmente para mulheres, né? Porque eu peguei casos de ouvinte de mulheres que casaram, felizes para sempre, tiveram filhos, ela ficou em casa cuidando dos filhos, que os filhos cresceram e tal, e fizeram lá 25 anos, 30 anos de casado, tudo feliz, maravilhoso, e o marido resolveu separar. E ela não tem previdência. Ela não tem previdência. Ela é uma advogada. Esse é um caso real, recebi de uma ouvinte. Ela é uma advogada. Só que ela passou 25 anos cuidando de filho e da casa, entendeu? Que resolveu bem os interesses dele naquele momento. Aí agora separou, ele fala para ela, você é uma advogada. E o juiz fala para ela, você é uma advogada. Só que na partida, né, foi combinado que quem ia segurar a onda de aguentar as crianças em casa era ela. E aí, como é que fica agora? Ah, divide o patrimônio. Ok, tudo bem, divide o patrimônio, mas e a Previdência? Quem paga esses 25 anos? Aqui tem atuário, né? O pessoal entende de atuário aqui, sabe que não é simples resolver isso, né? Então, é uma questão... As mulheres, então, nessa discussão da Previdência, elas estão lascadas, porque tem isso, né? Que aí separa e tal. E aí ela tem que resolver essa questão da Previdência, porque, afinal de contas, ela é uma mulher moderna e tal. E tem a questão dos filhos, dela não ter a poupança própria. Tem estudos americanos que mostram que as mulheres são as maiores vítimas de pobreza na terceira idade, mesmo mulheres bem-sucedidas. Por quê? Porque elas gastam dinheiro, elas não têm poupança. Ah, elas gastam dinheiro, não falei? Compra roupinha, compra sapato. Não é o dinheiro da roupinha que faz a diferença. O que faz a diferença é o dinheiro da roupa das crianças, do atendimento da casa, de uma série de coisas. Se deixa por rua no marido, o moleque usa a roupa do batizado até a formatura. E é ela que atende, ela é a compradora da casa, e ela vai comprando. Então, assim, isso é um problema. E a gente está falando assim, de vários problemas que não tem a ver só com guarda. Por isso que eu acho muito simplista essa coisa de falar, guarda, você vê, nossa, eu vejo algumas declarações, eu já ouvi um economista falando, guarde 20% do seu salário, quanto mais você guardar, melhor. Oi, para quê? Para ter um enterro de primeira? Quem é que consegue guardar em tempos normais 20% do salário, 30% do salário? Eu não entendo. Outro dia eu vi no evento da Febraban, eles mostraram um casal, exemplo de educação financeira, um casal lá, filmaram um casal feliz que comprou um apartamento, conseguiram comprar um apartamento à vista, não sei o quê, enfim, estava lá o caso. Aí, qual era a história do casal? Eles economizaram durante 4 anos 90% do salário. 90%. Bem, eu não sei se eles compraram o apartamento. Agora, eu tenho certeza que eles não estão mais casados. Nenhum casamento sobrevive a 10% da renda. Nenhum. Então, não tem essa história de que, guarde mais. A história é bem mais complexa, é bem mais complicada. É conhecer produtos e serviços, é entender o que vai ser da sua vida no futuro, é saber educar o seu filho para dizer, querido, mamãe e papai estão cuidando da própria vida para tirar esse peso de você, e isso já é um grande negócio, Entendeu? É saber lidar com uma série de coisas que provocam mudanças culturais enormes e que não estão preparadas, as pessoas não estão preparadas para isso, né? A questão do relacionamento pai e filho é muito importante. A discussão da Previdência no Brasil, ela é extremamente relevante para o que vem por aí, para ver se a gente realmente engrena para um crescimento e tal. E aí você vê as discussões de Previdência, as mais loucas, porque entra todo um peso ideológico em cima dessa discussão. E aí desanda, porque é possível provar tudo. Então, tem gente que fala assim, não, o problema da Previdência é o roubo. Olha, roubo é problema de polícia. Não pode ter roubo. Ponto. A questão da Previdência é que os números não batem, como mostrou o Zé Ribeiro aqui.
né? Então, a questão da Previdência é que tem pouca gente nascendo, cada vez menos, e tem gente vivendo durante muito tempo. E não adianta entregar essa conta para o seu filho. Então, assim, o sistema da Previdência não se viabiliza. E a Previdência no Brasil é a principal conta. É o principal. Eu estava olhando lá, porque eu comecei a pesquisar sobre isso, conversar com gente sobre isso, para tentar entender as contas públicas, que isso vai ser relevante para tudo, para a questão do desemprego, para a questão da inflação, enfim, para tudo isso. E o primeiro item de gastos é a Previdência. Então, isso tem que ser resolvido. Aí você vê, não, o problema é isso daí é lobby, isso daí é aquilo. Tudo bem, então vamos sentar e vamos conversar. Mas vamos conversar sem o viés ideológico. Vamos colocar os números na mesa e começar a olhar para tentar achar uma solução para isso e encaminhar. E a população tem que participar desse debate, tem que participar, tem que acompanhar. O segundo item de gastos é juros. Aí vem, né, aquela questão, porque fica economizando para pagar os investidores e tal, você fica roubando para pagar os investidores, economizando para pagar os investidores, porque precisa, porque não tem dinheiro, porque tem que emitir dívida para poder arrecadar, para poder financiar as coisas. É outro ponto, né? Então, tudo isso tem que ser discutido, e a questão da Previdência, uma vez equacionada, cria condições para você baixar as taxas de juros no Brasil. Bem, o que eu tenho visto hoje, conversando com os agentes econômicos, principalmente desde a semana passada, eu vi uma mudança forte de expectativas. Embora, o grande ponto hoje é se o impeachment passa ou não. Isso passou a ser um ponto. Você não tem 100% de certeza no mercado. Você tem conversei com vários agentes e tem gente que pauta ali de 1 a 5% de chances de não passar, né? Isso causaria um estrago, né? Olha, não estou falando aqui se eu sou DIN, se eu sou FHC, se eu sou não sei o quê, eu não sou nada. Eu estou falando em questão de apuração, de notícia, de como é que a gente precifica. É isso que eu estou falando, porque isso é que é o mais relevante para o país neste momento. O que eles dizem, então, o que os agentes falam? Parte do mercado está precificando isso daí, só vai conseguir começar a aumentar a carteira e fazer coisas depois que essa parte estiver solucionada. Por quê? A equipe econômica está muito bem resolvida pelo olhar do mercado. O mercado enxerga pessoas competentes. A aprovação do nome do William para o Banco Central foi um dado muito importante que saiu na semana passada, em relação aos mercados, deu uma acalmada. Então, você vê ali o mercado mais calmo, em tese, né? Mas ele tem duas coisas que estão dando certo no Brasil hoje. Uma é a Lava Jato e a outra é a equipe econômica. Chegou-se a um consenso de que você tem uma equipe econômica que é capaz de fazer essa mudança. O problema qual é? O problema é que a Lava Jato pega toda a base aliada do governo. Toda não, mas uma boa parte está pegando, a gente está vendo. Não sou eu que estou falando, não tem informações confidenciais do Sérgio Moro nem da Polícia Federal. Eu estou falando o que eu leio nos jornais. Está pegando a base aliada do governo. E, para passar essas medidas, você precisa passar pelo Congresso, inclusive a questão do impeachment. Então, isso causa uma incerteza no curto prazo. Por isso é muito importante hoje enxergar quem está pensando em fazer dívida, quem está pensando em quem tem dinheiro guardado, quem tem economias. É muito importante você enxergar os prazos para cada uma dessas coisas, porque você vê um movimento de melhora, de otimismo desses agentes para médio e longo prazo, mas vê a incerteza ainda no curto prazo, e ela não é pequena. Eu lembro que no dia que teve que o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, ele anulou o impeachment, você viu o mercado fazer assim, tanto a bolsa quanto os juros. Você viu o juros fazer assim. Ele abre, cai, aí volta. Aí depois que cai assim, aí ele volta. Começa a voltar, porque começam a ver que o que ele fez não ia adiante e tal, e começa a voltar. Mas naquele dia eu falei com um grande gestor de recursos, que ele falou o seguinte: esse episódio serviu para mostrar para a gente que tudo pode acontecer. Com o Congresso que está aí,
Tudo pode acontecer. E isso se reflete. Então, ele falou assim, então, é bom ter cuidado nas posições que você toma. Agora, para investidores de longo prazo, realmente você tem oportunidades incríveis. Incríveis. Nas taxas de juros, por exemplo, você tem a questão da marcação a mercado, né? Os fundos abertos, eles não podem se apropriar das oportunidades que estão aparecendo nos títulos públicos. Por quê? Porque reflete na cota. E quando reflete na cota, o cara vai lá e saca. E quando ele resgata, aí tem que vender aquele preço. Já nos fundos fechados, ele pode ficar isso daí. Ou porque marca pela curva, ou porque mesmo marcando a mercado, ele não tem a possibilidade, tem regras para resgatar, não pode simplesmente chegar lá e resgatar. Agora, o fato é que, com todas essas incertezas que a economia brasileira vem vivendo, e nos piores momentos, você viu a taxa de juros da NTN-B, por exemplo, chegar a IPCA mais 7,5%, 7,7%, acho que foi até 7,8%, né? Janeiro estava aí, 7,8%, mas você não passa de 8%. Não passa de 8%. Por que não passa de 8%? Porque as fundações entram comprando. E há um movimento forte de fundações comprando. Por quê? Porque é uma oportunidade fantástica. Conta aí, Rodrigo, você bater meta atuarial a juro de 3% é difícil, né? Não é simples, né? Então, quando aparece uma oportunidade dessa, as fundações entram comprando e carregam isso, botam isso na carteira e carregam. Por quê? Porque ela não vai vender aquele papel, ela vai carregar aquele papel para o futuro. E resolve um problema dela na hora que essa taxa de juros estiver fechando. Enfim, isso aconteceu claramente com o IGPM mais 10. Vocês têm IGPM mais 10, 10, 12 na carteira? Pois é, né? E você guarda ele, né, com o maior carinho. Esse papel, as fundações compraram, encarteiraram e ninguém mais viu, que era um título que tinha do Tesouro que pagava a inflação pelo IGPM mais 10 ou 12%. E as fundações compraram, encarteiraram e deixaram lá quietinho e estão chorando dele estar acabando. Enfim, não ter mais coisas desse tipo, mais papéis nesse tipo. Por isso, essa questão do Tesouro, das notas do Tesouro, dos títulos do Tesouro, quando aparecem, são muito importantes, abrem uma porta de investimentos boa. Agora, é preciso você entender, é preciso você ter informação para você... E você não vai buscar essa informação, você não vai ter essa informação na agência bancária, que é eu acho muito engraçado quando eu vejo os bancos lançando suas campanhas de educação financeira. Eu sempre falo assim, você está fazendo educação financeira? Então, bota aí na campanha, calculadora do cidadão. Pá, primeiro link, calculadora do cidadão do Banco Central, porque aquilo ali, para mim, foi um ganho espetacular. É um empoderamento que o Banco Central deu para todos nós. 2, link para o Tesouro Direto. Bota um link aí para o Tesouro Direto. Porque o Tesouro Direto você pode nem comprar, e talvez você não compre. Mas é uma referência para você negociar sua taxa de CDB, é uma referência para você saber em que taxa a economia está rodando. E essa informação é extremamente relevante. Não tem. Não tem, eu não vi, não achei nenhum banco lá na sua... Tem páginas lindas de educação financeira, com bonequinho pulando, bonequinho rindo e tal, mas não tem essas informações. E essas informações são informações relevantes. Aí você vê o seguinte, você vê... Toda vez que eu falo... Quando a NTN-B chegou a 7,5%, muitos gestores falavam, é ponto de compra, é ponto de compra. Eu fiz algumas matérias, tanto na TV quanto na rádio, falando, é ponto de compra, os gestores de renda fixa estão dizendo isso, blá. Aí eu recebo uns e-mails assim, porque você é petralha, porque esse governo Dilma é um horror, você é petralha, você é isso, eu não vou dar meu dinheiro para Dilma, não sei, mas você não vai dar? O mercado internacional inteiro estava dando, porque veio gente à beça comprando, entendeu? Porque não é a Dilma, é o Tesouro Nacional. É o Tesouro Nacional que está lá e que fez todos esses avanços e que tem profissionais de excelente qualidade. É o país, é o país. E não vê, ninguém vê no radar, neste momento,
motivos para um calote na dívida. Ninguém vê isso, não é isso que está. Aliás, por isso a discussão da sustentabilidade da dívida no longo prazo, por isso toda essa discussão, por isso perde grau de investimento, por isso tudo isso nesse momento. E mais, NTN-B é um papel que paga a inflação mais uma taxa de juros, né? Então, hoje, qual seria o grande risco? Que é o grande risco? É a inflação. É você ter um descontrole total das contas públicas e vir inflação, e aí você vai caminhar alguns anos de inflação, hiperinflação, aí sim, lá na frente você pode ter esse problema. Mas inflação, a NTN-B hoje, porque não é dívida externa, é dívida interna, é só emitir moeda, é só o governo ir lá, emite moeda e entrega. Só que isso gera inflação, então esse vira um risco muito grande. Mas a NTN-B protege contra a inflação, é inflação mais uma taxa de juros, entende? Então, assim, todas essas questões, as pessoas, o que eu vejo é que muita gente acaba deixando que as suas preferências partidárias ou ideológicas, e eu acho ótimo que a gente tenha essa diversidade de ideias no país e tal, mas contamine as suas decisões de investimentos. E isso é um erro, assim, que vai fazer você perder uma série de oportunidades que estão aí. Em relação a esse movimento que eu falei de uma melhora no otimismo que eu vejo dos gestores e tal, uma coisa que você pode ver é os fundos de ações. Não sei quais são os papéis que estão nas carteiras de vocês, mas os fundos eu vi alguns fundos sendo criados agora de ações para aproveitar. Então, assim, a ação está barata, a ação sofreu muito e tal, e tem alguns setores promissores que eles acham que vão ser bons setores e tal, e aí mas eles não sabem qual é o momento, porque o momento de virada eles não sabem. Então, eles abriram esses fundos para fazer esses investimentos, mas ele coloca um prazo de resgate. Então, você tem prazos de 6 meses, tem fundos com prazos de 6 meses, que eu acho que o cara está bem otimista, até fundos com prazos mais longos, de 2, 3, até 4 anos, para você resgatar. Para quê? Para não ficar naquele entra e sai, de acordo com a volatilidade da bolsa, porque você tem empresas baratas hoje na bolsa, de fato, e que, na hora que tiver um mínimo de melhora de expectativa e confiança no país, é natural você ver uma valorização desses papéis. Ninguém tem nenhuma pergunta para mim, não? Para o José tinha um monte, para mim não tem nenhuma. Dos fundos estarem alocando recurso lá dentro dos títulos do governo, e não há como não alocar, não tem jeito, nós, como os recursos que estão colocando, ninguém vai perder essa oportunidade.